Olá a todos, nós somos acadêmicos do terceiro período do curso de Direito da Faculdade FACEAR de Araucária. O meu nome é Hélio Legário da Silva e o nosso grupo é composto também pelas colegas Rafaela Costa, Juliana Souza e Andréia Ansai. O objetivo do nosso grupo é a apresentação do trabalho da disciplina de Direito Administrativo, que é ministrada pelo professor Antônio Joaquim de Oliveira Neto, e o tema do nosso trabalho são dois. O primeiro, empresa pública, e o segundo, fundações de apoio. Antes de entrarmos no tema específico, é interessante nós revermos o conceito de administração pública, principalmente no que diz respeito à divisão dos seus dois grandes blocos, cujo primeiro bloco, o da administração direta, é formado por órgãos que são núcleos de competência não dotados de personalidade jurídica, como, por exemplo, os ministérios, as prefeituras, as secretarias. O segundo grande bloco, formado então pela administração indireta, que é formada por entidades autônomas, estas sim dotadas de personalidade jurídica própria, onde se enquadra, por exemplo, a empresa pública, cujos exemplos podemos citar: a empresa pública, a Caixa Econômica Federal e os Correios, entre tantos, naturalmente. A empresa pública é conceituada pelo Decreto-Lei 200/67, no seu artigo 5º, inciso 2º, onde define que a empresa pública é uma entidade dotada de personalidade jurídica, de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criada por lei para a exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa. As empresas públicas são criadas através de autorização legislativa, e é interessante nós observarmos essa questão bem detalhadamente, porque a lei simplesmente autoriza a criação da empresa pública. Ao contrário, por exemplo, da criação de uma autarquia, onde a própria lei cria a autarquia e também define com critérios todo o seu funcionamento, toda a sua operacionalidade. Já na empresa pública e nas empresas de economia mista, a lei apenas autoriza a criação. E para que a empresa pública seja efetivada, é necessário, então, que os seus elementos constitutivos, seja estatuto social ou qualquer outra forma de ato constitutivo, seja arquivado, registrado no cartório ou no órgão correspondente, para que, então, nasça a sua personalidade jurídica. O estatuto social é publicado por decreto, com base na lei autorizativa, e a empresa pública observa a lei 6.404, que rege as sociedades anônimas, especialmente no que diz respeito à sua contabilidade, aos seus balanços e demais demonstrativos financeiros, patrimoniais e contábeis. A empresa pública, assim como necessita de lei autorizativa para a sua criação, da mesma forma, para a sua extinção não é diferente. Só é possível extinguir uma empresa pública mediante lei que autorize para tal. Essa correspondência, ou essa equivalência, ser assim, entre a necessidade, seja para a sua abertura, seja para o seu encerramento,
é tratado como o princípio da teoria da simetria. A empresa pública tem a sua natureza jurídica regida pelo direito privado, embora a formação do seu capital seja 100% com o dinheiro público. Não existe dinheiro particular na formação do capital social da empresa pública. A forma de organização da empresa pública é livre e ela pode adotar qualquer uma das formas previstas pelo direito comercial, quais sejam a sociedade por cotas de responsabilidade limitada, as sociedades anônimas, as sociedades de comandita por ações, etc. Quanto à sujeição da empresa pública à responsabilidade objetiva do Estado. A empresa pública é controlada diretamente pelo órgão público, que tem o poder de eleger os seus administradores e também de deliberar sobre a maioria dos temas de gestão. O órgão responsável pela instituição de empresa pública é sempre o ente estatal a que ela estiver vinculada. A forma de gestão é através do sistema de governança formado por um colegiado dotado de um conselho de administração. Todavia, as competências da Assembleia de Acionistas, prevista na Lei das Sociedades Anônimas para as demais empresas, no caso das empresas públicas, elas são substituídas também e são exercidas pelo seu órgão controlador. O grau de autonomia. A empresa pública é controlada e fiscalizada pelo Tribunal de Contas e pelo CN. Exige-se concurso público para a contratação de pessoal e também, no aspecto financeiro, ela está submetida à previsão de rúbrica orçamentária, entre outras exigências. O CN, que eu citei há pouco, refere-se ao Código de Normas, que é a atribuição da Corregedoria Geral da Justiça e consiste na consolidação das normas já existentes, constantes de diversos provimentos e outros atos normativos. Quanto ao patrimônio, as empresas públicas possuem patrimônio próprio e a eles não são atribuídas as prerrogativas próprias dos bens públicos, como, por exemplo, a imprescritibilidade, a impenhorabilidade e a alienabilidade condicionada. A área de atuação. As empresas públicas podem desenvolver dois tipos de atividades diferentes, quais sejam a prestação de serviços, exemplo, os Correios, ou a exploração de atividades econômicas, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. O foro competente para as empresas públicas demandarem ou serem demandadas é sempre a Justiça Federal, sobre as questões relacionadas à falência. A Lei número 11.101 de 2005, Lei das Falências, no seu artigo 2º, inciso 1º, versa sobre a impossibilidade das falências das empresas públicas. Todavia, no sentido contrário, existe uma sustentação hermenêutica baseada em dispositivo constitucional, no seu artigo 173 da Constituição Federal, que impossibilita a falência. Essa questão não está plenamente pacificada e passam pela diferenciação que existe na atuação entre aquelas que prestam serviço público e das que exploram atividades econômicas. A interpretação que parece mais aceitável seria que as estatais que prestam serviço público não praticam atividade econômica para fins de interpretação constitucional. Já aquelas que exploram atividade econômica
não se pode imaginá-las inseridas num regime jurídico diferente de qualquer outra empresa privada. E isso por si só já tornaria viável a falência das empresas públicas que explorem a atividade econômica com base no artigo 173, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição Federal. Quanto à responsabilidade civil, se o objeto da empresa pública for a exploração de atividade econômica em sentido restrito, tipicamente mercantil e empresarial, a norma constitucional não incidirá. Em consequência, a responsabilidade será subjetiva, regulamentada pela lei civil. Se, ao contrário, executarem serviços públicos típicos, tais entidades passam a ficar sobre a égide da responsabilidade objetiva prevista na Constituição, seja qual for a natureza da sociedade de economia mista ou da empresa pública. O Estado, vale dizer, a pessoa federativa que estão vinculadas à entidade, é sempre responsável subsidiário, não solidário. Sobre os privilégios fiscais e tributários. Também é um tema controverso e, segundo alguns doutrinadores, existe a possibilidade de incentivos fiscais e tributários apenas para a empresa pública que atue na área de prestação de serviços públicos. Para aquelas que exercem atividade econômica, no entanto, o regime fiscal tributário deve ser igual às empresas do setor privado. A forma de contratação de pessoal, sempre através de concurso público, porém em regime de CLT. Exceção para os cargos de direção, que são ocupados por cargos de comissão, cargos em confiança e, portanto, ocupados por pessoas indicadas pelo ente estatal a qual a empresa pública esteja vinculada. Regras especiais para o pessoal. Não incidem as regras protetivas especiais dos servidores públicos, como, por exemplo, a estabilidade estatutária. Mesmo tendo sido aprovado por concurso, incidem as regras da CLT, que disciplinam a formação e a rescisão do contrato de trabalho. Regras para os empregados públicos. Não podem acumular seus empregos com cargos ou funções públicas. São equiparados a funcionários públicos para fins penais também. Regras especiais para o pessoal. Continuação. São considerados agentes públicos para os fins de incidência das diversas sanções na hipótese de improbidade administrativa. Sobre o regime de aquisição de bens e serviços. Sujeita à licitação para a contratação de obras, serviços, compras e alienações. Atos e contratos. Como regra, os atos praticados por essas entidades são atos jurídicos de direito privado, sendo, portanto, submetida às leis e regras de direito civil e empresarial, fato consentâneo com o tratamento constitucional dado à matéria. Jurisprudência envolvendo questões relacionadas com empresa pública. A súmula 333 do Superior Tribunal de Justiça determina que cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou por empresa pública. Questão de concurso. Quais são as três diferenças básicas entre a empresa pública e a sociedade de economia mista? Resposta. Primeiramente, quanto ao capital. Enquanto que na empresa pública o capital é constituído na sua integralidade com o dinheiro público, não é possível a participação de dinheiro de particulares na sua formação do capital.
Já nas sociedades de economia mista, o capital social é formado por 50% mais um com dinheiro público, e o restante é formado com dinheiro que vem de investidores da iniciativa privada. É condição essencial para a sociedade de economia mista que haja participação de capital privado em seu capital social. O segundo ponto de diferenciação vem através da forma constitutiva. Como vimos, na empresa pública, a forma da Constituição é livre, podendo se utilizar de qualquer uma daquelas que estão previstas no direito empresarial, quais sejam sociedade anônima, sociedades por cotas de responsabilidade limitada, sociedade comandita por ações, entre outras. Já a empresa de economia mista é necessário que seja constituída por uma única forma, que é a forma da sociedade anônima, onde inclusive as suas ações podem ser negociadas na Bolsa de Valores. O terceiro ponto de diferenciação é quanto ao foro. Enquanto que para a empresa pública o foro será sempre a Justiça Federal, já para a sociedade de economia mista, seja ela municipal, estadual ou federal, o foro será sempre a Justiça Estadual. Agora vamos para a segunda parte do trabalho, que consiste em falarmos sobre as fundações de apoio. Fundação de apoio é uma titulação conferida a uma fundação privada. A fundação de apoio deve ser constituída na forma de fundação de direito privado, sem fins lucrativos, e é regida pelo Código Civil Brasileiro. O seu estatuto define o seu regulamento e funcionamento interno, assim como o rito de eleição dos seus membros de direção, e normalmente seu diretor-presidente é o responsável em todas as questões legais e perante também ao órgão público a que ela estiver vinculada. É, portanto, uma pessoa jurídica de direito privado, instituída por particulares, a partir dos seus próprios recursos, na forma das disposições do Código Civil. Seus recursos são próprios ou oriundos dos convênios estabelecidos com os órgãos públicos e também de outras fontes. A fundação de apoio não é criada por lei e não integra a administração pública indireta. Todavia, está sujeita à fiscalização do Ministério Público, nos termos do Código Civil e do Código de Processo Civil, e está submetida à legislação trabalhista sobre o regime de CLT. Não está sujeita a normas do direito público, apenas aquelas impostas pela Lei 8.958 de 1994, a qual estabelece o vínculo com as instituições federais. O seu regime de contratação do pessoal, conforme já dito, é o regime de CLT, contratado sem concurso e remunerado com base nos valores de mercado. A Fundação de Apoio é uma instituição criada com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino, extensão e desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, de interesse das instituições federais de ensino superior, IFES, e também das instituições de pesquisa. Atividades de apoio inclui o gerenciamento de projetos de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico. A Lei 8.958 de 1994
autoriza que as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica contratem as fundações de apoio nos termos com dispensa de licitação por prazo determinado, inciso 13 do artigo 24 da Lei 8666 de 93. Quanto ao credenciamento, em especial, sujeitam-se ao prévio registro e credenciamento nos Ministérios da Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia, renovável bienalmente. A Lei 8.958 de 1994, no seu artigo 3º, estabelece que, na execução de atividades que envolvam a aplicação de recursos públicos, as fundações de apoio são obrigadas às seguintes circunstâncias. Primeiro, observar a legislação federal que institui normas para licitações e contratos da administração pública referentes à contratação de obras, compras e serviços. 2. Prestar contas dos recursos aplicados nos órgãos públicos financiadores. 3. Submeter-se ao controle finalístico de gestão pelo órgão máximo da Instituição Federal de Ensino ou similar da entidade contratante. 4. Submeter-se à fiscalização da execução dos contratos de que trata a lei pelo Tribunal de Contas da União e pela Corregedoria Geral da União. A Fundação de Apoio deverá submeter à aprovação do órgão colegiado da instituição seu balanço contábil e relatório de gestão e das atividades desenvolvidas, bem como emitir balancetes e relatórios parciais, sempre que solicitado pela instituição apoiada. Critérios para a extinção das fundações. Ao contrário das associações, as fundações não podem ser extintas pela vontade dos integrantes de seus órgãos, notadamente porque são órgãos servientes das fundações privadas, servem aos fins indicados pelo instituidor, executando sua vontade. Dessa forma, para que uma fundação seja extinta, é necessário que ocorra uma das hipóteses previstas na lei, devendo, porém, o Estatuto apresentar as condições dessa extinção e também o destino que será dado ao seu patrimônio. Os artigos 69 do Código Civil e 1204 do Código de Processo Civil enumeram as seguintes hipóteses. A. Quando a finalidade da fundação tornar-se ilícita, impossível ou inútil. B. Quando vencer o prazo de sua existência. C. Quando for impossível sua manutenção. Ocorrendo uma dessas hipóteses, portanto, o Ministério Público ou qualquer interessado promoverá a extinção da fundação. Uma jurisprudência envolvendo questão relacionada com fundação de apoio. A ementa apresentada, proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, determina que é devida a contribuição previdenciária patronal, negando-lhe, portanto, a isenção, ou seja, a imunidade fiscal, negando o provimento. 3 exemplos de fundações de apoio. Nós escolhemos 3 fundações bastante conhecidas por todos nós, que é a Fundação Getúlio Vargas, a Fiocruz e a nossa paranaense Fundação Copel, onde merece destaque a Fiocruz por promover a saúde e o desenvolvimento social, gerar e difundir conhecimento científico e tecnológico, de ser um agente da cidadania vinculado ao Ministério da Saúde, a mais destacada instituição de ciência e tecnologia da América Latina. Muito obrigado.